Senhor presidente e senhores deputados, na semana que passou nós fizemos aqui, deputado Elton, eu, deputada Luciana, uma reflexão a respeito dos cortes que o governo do Estado do Paraná pretende fazer, ou pelo menos anunciou que irá fazer, que chegam aí, deputado Enio, Vossa Excelência esteve afastado por uns dias, mas certamente acompanhou, nós estivemos, inclusive, juntos em Maringá, um corte de 1.144 bilhões de reais que o governo diz ser necessário para equilibrar as suas finanças. Esse corte inclui valores significativos em várias áreas, na área de saúde, educação, segurança pública. Na saúde, corta-se 127.091.226 reais em centenas de atividades que hoje o governo pretendia, ou que diz que irá fazer. Na educação, a mesma coisa, e na segurança pública também. Na segurança pública, particularmente, chama a atenção porque nós sabemos que no final deste mês, ou talvez alguns dias a mais, alguns dias a menos, nós teremos o parecer da Caixa Econômica Federal com relação ao empréstimo que está sendo solicitado ao governo federal, junto ao governo federal, já está liberado, de cerca de 130 milhões de reais, para a construção, aliás, 172 milhões de reais, para a construção dos novos presídios, das novas delegacias, reforma nas casas de custódia, mas que tem a contrapartida do Estado. E aí eu fiz uma análise, deputado Toninho, no final de semana, e é coincidente que o governo do Estado pretenda cortar justamente nestas áreas, custódia, nova casa de custódia, nas novas delegacias, nos novos presídios penitenciários, parte dos valores que diz que irá contingenciar com este 1.144 bilhões. Eu antevejo já o discurso feito pelo governador Carlos Alberto, se por acaso, espero que não aconteça, mas se por acaso a Caixa Econômica recusar todo o esforço que foi feito pela secretária Maria Tereza por conta da falta de contrapartida. Qual vai ser o discurso? Olha, não estamos conseguindo cumprir a nossa meta da segurança porque a ministra Gleisi, o ministro Paulo e o ministro Gilberto nos perseguem. Então, antes que venha com este discurso, governador, talvez nem seja necessário que faça uso desse discurso, mas se for usá-lo, é preciso que nós tenhamos uma reflexão antecipada. Uma reflexão que antecede, inclusive, os cortes pretendidos. Qual reflexão? O governo fez uma previsão no crescimento de gastos em 2013, nos percentuais sobre os gastos de 2011, que são da seguinte ordem: 12% na educação seria o aumento sobre 2011 em 2013, 24% em pessoal, 26% na saúde. Aliás, diga-se, na saúde a previsão em 2013 é que se gaste 8,22%, portanto muito abaixo dos 12%. 26% na saúde, como falei aqui, 69% no custeio, 88% na segurança pública, tudo isso sujeito a cortes, e 406% em investimentos. Investimentos que devem ser feitos principalmente na área de infraestrutura, na construção de rodovias e alguns investimentos outros que estavam previstos. Mas me chama a atenção, senhores deputados, porque quando nós fizemos o levantamento dos gastos que o governo já efetuou, o governo teve um crescimento de 75 mil em 2012 para cerca de 4.976.000 em 2013, a previsão, um crescimento de 6.477% em locação de software. E aí, deputado Prazic, peço
a sua atenção, porque o deputado Prazic foi o deputado que mais brigou aqui para que nós tivéssemos software livre. A Celepar é referência na América Latina na construção de software livre. Foi durante 8 anos com o governo Requião, inclusive instrumentalizada para que nós tivéssemos isso. E, surpreendentemente, o governador faz um aumento, uma previsão de aumento de gastos de 6.477% em software. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, o aumento previsto é de 2.541%. Isso são dados do governo. Nos serviços de cartão corporativo, a previsão de gastos de aumento, 1.704%. Nos serviços de diárias, pessoa civil, pessoal civil, previsão de aumento de 1.080%. E se nós pegássemos na sequência, nós teríamos uma série de aumentos que estão sendo previstos. Obviamente que alguns são absolutamente explicáveis, pelo menos eu entendo que são explicáveis, quando você fala em ter um aumento grande para material de cama, mesa e banho. Previsão de 1.704%, ou 1.385%, desculpe, 1.385% de aumento. Obviamente que aí deve estar incluído a compra de colchões, travesseiros, material de cobertores, lençóis para os presídios, para os CENS, isso é compreensível. Agora, como se explicar que você aumenta 6.000% em software, para adquirir novos softwares? E aí, nós ficamos nos perguntando o porquê deste corte, deputado Enio, de 1.144 bilhões. A resposta está dada na seguinte questão. O governo aprovisionou para o 13º servidores públicos neste ano apenas 50% do que foi provisionado em 2012. Ou seja, se não fizer um corte bastante profundo na sua previsão de despesas, embora tenha aumentado a arrecadação, o governo não terá como honrar os compromissos assumidos até o final do ano com o servidor público e, inclusive, não terá condições de pagar o 13º salário. Ora, que choque de gestão é esse que o governo tem um aumento na arrecadação, mas faz uma confusão tão grande nas suas despesas que chega em agosto tendo que fazer um corte profundo. E aí a alegação que eu ouvi, inclusive de alguns secretários, o secretário Raul, quando esteve aqui, falou que estava tudo sob controle, afinal eram só 100 milhões de reais. É coisa nada, 100 milhões de reais apenas, um troco. Troco que agora nós estamos vendo que precisa buscar 1.144 bilhões. Até porque não consegue buscar os empréstimos, não consegue equilibrar as suas finanças, e aí a despesa dada pelo secretário, deputado Elton, é que gastou-se muito com o pessoal. O servidor público é muito caro. O professor deve estar pensando, poxa, mas eu ganho R$ 1.150, nunca pensei que eu fosse quebrar o estado do Paraná por esse salário de Marajá, ou um policial com R$ 3.000, um salário de Marajá dos policiais, porque é isso que o governo está dizendo, gasta muito com o pessoal. Aliás, gasta mal, porque não consegue contratar os novos policiais, embora tenha colocado no Diário Oficial agora, solicitando autorização, já foi autorizado no dia 25 para que contrate os novos policiais, não contrata nenhum defensor público, porque extrapolou o limite da lei de responsabilidade fiscal, refez os seus cálculos e chegou a 48%, mas os cálculos, deputado Bier, não são exatamente assim. De janeiro a junho de 2013, as despesas do governo estadual cresceram 14,5 bilhões de reais.
52% despesas correntes. Pessoal em cargo, 6,8 bilhões, 34%. As receitas aumentaram 16,9 bilhões, 40%. E as transferências da União, aquela da choradeira eterna, deputado Enio. Vossa Excelência foi secretário de Planejamento. Aquela da choradeira do governador Carlos Alberto, que chora o tempo todo, que está sendo perseguido, que, aliás, disse na Folha de São Paulo, aqui a Folha de São Paulo, de sábado, 13 de agosto, quando foi perguntado se havia alguma questão política, o secretário do Planejamento diz: é evidente que é política. A ministra-chefe da Casa Civil é candidata ao governo do Estado. Bom, parece que então o governador Carlos Alberto, que também é candidato à reeleição, esqueceu-se que as contas do governo federal, a transferência da União, de 1 bilhão e 900 milhões de reais, subiram um pouco. Subiram de 1 bilhão e 500 para 1 bilhão e 900. Mas subiram. A inflação foi de 20%. E estes dados, e a transferência foi de 24%. E estes dados são dados do site Gestão de Dinheiro Público. Então não há que se falar que esses dados foram manipulados por alguém. São dados oficiais do próprio governo. O que chama atenção é que esta forma de governar faz com que o governo Richa tenha uma situação bastante contraditória. Para quem fez tanta festa quando a presidente Dilma caiu 31 pontos, talvez já esteja bastante preocupado, porque a presidente Dilma subiu 6 pontos, não é pouca coisa, subiu 6 pontos. Talvez esteja preocupado também, porque agora os tucanos foram atropelados pelo trem da Siemens, um atropelamento de 10 anos, que vai deixar, deputado, bastante pena pelo caminho, porque não há como explicar que o governo Serra, que o governo Alckmin estão bastante complicados. É melhor nós aguardarmos, porque o CAD está fazendo a sua apuração. Alguns dizem que é política, mas afinal o que se faz? Não apura. A própria Siemens, deputado Luiz, a Siemens confirmou que pagou propina. Não somos nós aqui do Paraná que estamos dizendo, não é a ministra Gleisi Hoffmann que está dizendo, que aliás foi perguntado para a ministra por que ela usou um avião pago pelo PT, e ela respondeu que se ela não estava trabalhando, quem deveria pagar? O PSDB deveria pagar o avião da ministra? O Democrata deveria pagar o avião da ministra? O governador Berto Richa iria emprestar o avião que a Copel comprou e que já cedeu para que ele usasse, que aliás está proibido de usar por uma decisão judicial? Quem iria pagar senão o PT? Ah, mas ela passou o sábado lá em Toledo entregando tratores. Mas quando o governador vai para o Rio de Janeiro e depois dá uma esticadinha e o avião fica lá à sua disposição, isso é normal. Aliás, nós nem usamos isso aqui na tribuna porque é tão comum que é melhor nem falar, né, deputado Elton? Porque o governador faz aquilo como se fosse uma naturalidade. Mas veja que contradição. No Ibope, de 9 a 12 de julho, o governador Richa caiu de 73% para 41%, uma queda de 32 pontos. Qual a manchete? O governador Richa é o segundo governador mais bem avaliado do país. Se tivesse caído para 15 e o primeiro estivesse com 16, continuaria sendo o segundo mais bem avaliado. Mas aí, a presidente Dilma cai de 55 para 31, o presidente Dilma cai 30 pontos. Mas o governador Richa caiu uma quantidade enorme também. Ora, o que me chama a atenção é que 52% aprovam a forma de governar do governador Carlos Alberto Richa. Aprovam, isso a pesquisa diz. Mas 73% acham que o governador Carlos Alberto usa mal ou muito mal o dinheiro público. Não é para menos. Com tudo isso que nós estamos dizendo aqui em 15 minutos, com um corte de 1 bilhão 144 milhões, que vai impactar a unidade de saúde, vai impactar escolas, com os aparelhos de ar-condicionado que foram comprados e que amanhã nós vamos voltar ao tema, porque não vão poder ser instalados, porque custa R$45 mil, segundo o próprio governo, para fazer a instalação, um aparelho de R$1.600, R$1.900, não nos surpreende
que o governador tenha 143 milhões de dizer que ele é o segundo mais bem avaliado, mas que 73% acha que ele gasta mal ou muito mal o nosso dinheiro. E aí, só para concluir, basta lembrar aqui que a aprovação do governo Requião, do PMDB, em 8 anos, nunca ficou abaixo de 55%, 60%. Com 3 anos de governo, o governador Carlos Alberto Gil já está fazendo história de como gastar muito mal o dinheiro e como ser lembrado pela população como o ex-governador que mais quebrou esse Estado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.